Mas aí foi passando o técnico, eu percebi o quanto a informática era importante para mim. E no final do ano, do último ano, conversando aí com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, eu decidi tentar a informática porque eu via na época como um potencial. Eu poderia, o mercado de trabalho estava mais aberto a profissionais. Lá atrás a gente achava isso. Hoje a gente tem certeza, e eu acho que a gente tem 1000 vezes mais vagas do que tinha lá atrás. E aí acabei escolhendo essa carreira, né? Fiz faculdade. É até bacana quando eu tenho a oportunidade de estar junto com o Nelson, porque eu tive aula com ele no Bahia, e aí depois eu tive aula com ele na faculdade, e aí depois, lá em 2013, eu voltei para o Bahia, mas como professor, e aí eu tive a felicidade de dividir turma, dividir aula, inclusive, com ele. Então, sempre que ele pede aí para eu estar participando, para a gente estar junto em alguma coisa, eu faço com todo prazer, porque o Nelson acompanhou essa trajetória minha de técnico, de faculdade, enfim. Trabalhei durante 5 anos numa empresa de software aqui de Rio Claro, tá? Que hoje é uma concorrente minha, não era, mas hoje é, e estão dando um trabalhinho nisso. Trabalhei durante 5 anos e sempre fui um cara muito inquieto, via muitas coisas erradas e sempre tive a percepção de que, vendo essas coisas, eu poderia melhorar. E aí conheci o meu sócio nessa empresa e a gente decidiu, lá em 2014, a abraçar a ideia e tentar a sorte, tá? E a gente montou a Front Sistemas. No começo foi um período difícil. A gente fala aí e hoje a empresa tá firme e forte aí, com muito trabalho, porque em 2014 a gente estava numa época de crise. Na verdade, o Brasil está sempre em crise. Então, se a gente está conseguindo sobreviver aí com com a crise desde 2014, então o negócio é forte, tá? Vou contar para vocês um pouquinho do que a minha empresa faz, do que a Fronts faz, até para começar a falar um pouquinho do que é possível nessa área, né? A área a área de TI, eu sempre tentei comparar essa área com a medicina, né? Porque você faz a faculdade, depois que você se forma, você tem uma infinidade de possibilidades. E hoje eu vejo que a informática é muito, muito mais do que é a medicina. A gente tem uma quantidade, uma infinidade de possibilidades que vocês vão ver mais para frente com alguns números que eu vou mostrar, que tem muito emprego para gente nessa área, tá? Bom, basicamente, o que a Front Sistemas faz, né? Qual que é a nossa área de atuação? Em 2015, houve uma mudança na legislação e entrou em vigor esse SAT, que tá aparecendo aqui para vocês. E esse SAT, ele deu uma sacudida no mercado, porque ele trouxe um documento fiscal, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, novo, que meio que fez com que todas as software houses e todas as empresas tivessem que se mexer, tá? Basicamente, toda empresa, ela existe para ter lucro, tá? Fora aí as empresas que fazem filantropia, toda empresa existe para ter lucro. Essa é a premissa básica das empresas. Pensando nisso, a gente tem as obrigações que essas empresas têm para poder existir. A primeira obrigação é pagar imposto, tá? Nenhum governo existe se não houver arrecadação de imposto. Então, se o governo tem dinheiro para comprar vacina, se tem dinheiro para investir na educação, se tem dinheiro para fazer o que for, esse dinheiro vem do imposto, tá? Dos impostos que
que o governo arrecada das empresas. Não vou entrar no mérito de se o dinheiro é bem gasto ou não, mas se o governo tem dinheiro, vem dos impostos, vem das empresas, tá? E como que a empresa paga esse imposto? O que que ela precisa fazer para pagar esse imposto? Basicamente, ela tem que, em cima do que ela vendeu, do produto que ela vendeu, existe um cálculo e aí o governo estipula o quanto essa empresa tem que pagar de imposto, tá? Isso da forma mais resumida possível. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, a parte tributária é a parte mais, é uma dos países onde a carga tributária ou o cálculo tributário é extremamente complexo. Então, hoje, o foco da Front Sistemas é atender essa demanda. A gente emite dos documentos fiscais que o governo exige das empresas. Então, por exemplo, quando a gente vai no supermercado e passa a compra e sai aquele papelzinho amarelo, aquilo é um documento fiscal que comprova que a empresa X vendeu os produtos para você. E isso tem que ser enviado para a Receita. Existe um modelo, existe um layout, existe uma forma, e isso é o que a Front Sistemas faz. Quando, por exemplo, a gente compra no Mercado Livre, compra nas Casas Bahia, compra na Americanas, junto com o produto vem um papelzinho, que é o DANF, que eu acho que a grande maioria já deve ter visto, já deve ter recebido, enfim. O que é o DANF? É um documento fiscal que mostra que o Ponto Frio, que o Mercado Livre, que as Casas Bahia vendeu determinado produto para você. É um documento fiscal e esse documento fiscal vai para a Receita. É isso que a Fronts faz. A gente trabalha com esse meio termo entre o cliente e a Receita. A gente gera os documentos fiscais. Lógico que não é só isso. A gente tem o sistema que controla estoque, que controla financeiro, que controla a parte de compras, que faz pedido no celular, que integra com impressora de cozinha. A gente tem uma infinidade de coisas. Mas, basicamente, a gente pode resumir nesse SAT, NFC, NFE, o carro-chefe da Frons hoje, é trabalhar com esses documentos fiscais. Tá? Inclusive, o que fez com que a gente tivesse um mínimo de sucesso aí com os concorrentes é a facilidade do nosso sistema. Tá? Então, hoje, é isso que a Front Sistemas faz, tá? Mais para frente, depois, se alguém tiver dúvida, tiver alguma pergunta, a gente pode voltar nesse assunto e conversar melhor sobre isso, tá? Agora que a gente vocês já me conheceram, a gente já conheceu um pouquinho da Fronts, o que a gente pode pensar sobre tecnologia? Onde eu posso trabalhar? Eu faço um curso de informática, eu faço uma faculdade, onde eu posso trabalhar? Aonde isso vai me levar? Tá? Hoje, eu posso dizer para vocês que praticamente em qualquer lugar. Tá? De uns anos para cá, posso dizer que talvez de uns 10 anos para cá, ou até um pouquinho mais, nós criamos uma dependência enorme com tecnologia. Não só nós, pessoas físicas, né, consumidores, mas tudo. Desde hospital até um supermercado, ou um centro logístico, um bar, um restaurante, tudo basicamente precisa da informática ou depende da informática. A maior prova disso são as situações onde algum serviço cai. Como todos vocês devem ter percebido, o dia que o WhatsApp ficou fora, o Instagram. Hoje a nossa dependência desse tipo de serviço é tão grande que para o mundo. O WhatsApp caiu, o Instagram caiu, parou o mundo inteiro, não é só o Brasil, parou o mundo inteiro. Por quê? Porque nós criamos uma dependência enorme desses serviços, tá? E aqui tem algumas profissões que a gente pode seguir, que é arquitetura de redes, ciência de dados, engenharia de software, programador, gestão de TI, segurança da informação. A gente tem muita área, tá? Só para vocês entenderem um pouco, arquitetura de redes. Na arquitetura de redes, a gente pode fazer desde uma rede simples, ser o cara que monta uma rede de uma empresa de 2 computadores, até o cara que monta a estrutura de uma empresa com 100, 200, 1.000 funcionários, ou então uma empresa que trabalha que presta serviços de computação,
uma local web da vida, você tem que ter uma pessoa que cuida da infraestrutura. Então, a arquitetura de redes também abre um leque muito grande de trabalho. Ciência de dados, isso aqui é um tópico que está muito em alta hoje, né? O que é ciência de dados, né? Tudo que a gente faz, seja no navegador, seja no celular, ou às vezes até andando, você conversa com seu amigo, o celular está lá escutando o que você está falando, tudo gera informação, tá? Então, quando você está andando pelo Facebook, navegando lá na página, no feed, e você, de repente, ou clica num link, ou começa a ver o vídeo e sai do vídeo, passa mais rápido e volta para uma publicação, tudo que você faz no Instagram, ou você está navegando no UOL, no Globo Esporte, tudo aquilo que a gente faz dentro do mundo digital gera dados, gera informações. E hoje é muito importante para as empresas terem informação. Elas querem saber o máximo de coisa sobre a gente. Tá? Isso até eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre uma lei que entrou aí, mas basicamente tudo que a gente faz gera informação. E a ciência de dados, o cientista de dados ou o analista de dados, ele é o profissional que vai trabalhar com isso. É o profissional que vai criar formas de armazenar, formas de analisar esses dados, de juntar esses dados, de pegar dados que parecem que não têm coerência e chegar a algum lugar com isso. Tá? Essa profissão está muito em alta. Engenharia de software, é aquele cara que projeta o programa, o software, o aplicativo, é o cara que vai trabalhar em conjunto com o programador, tá? O programador é aquele cara meio que executa. E o engenheiro de software é aquele cara que vai desenhar, que vai acompanhar o projeto, que vai pensar nas integrações, que vai pensar nas camadas do software em si. É meio que o cara que manda naquilo que o programador vai fazer, resumindo assim, tá? Gestão de TI é toda a parte do cara que faz a gestão dentro de uma empresa, dentro de dentro de um centro, ele que vai gerenciar tudo que está relacionado à informação, a armazenar informação, a parte de integração, seja a parte de usuário final. Então você pode pegar uma empresa e aquela empresa tem política de dados, política de segurança, você não pode permitir que um cara acesse um determinado documento na rede, tudo isso faz parte da gestão de TI, tá? E a segurança da informação. Segurança da informação é um tema importante porque a gente tem vivido, né, nos últimos tempos, muitos vazamentos, né, de informação. E a gente, às vezes, passa batido, né, ignora isso, finge que, beleza, isso não vai mudar minha vida, isso, para mim, é irrelevante, mas hoje as empresas ganham dinheiro com a informação, né? Então, quem tem mais informação consegue direcionar mais produtos para você, consegue direcionar ofertas. Então, a informação é o ponto-chave hoje da informática, e a gente precisa de profissionais que lidem com isso, tá? Com essa segurança, desde de como vai armazenar o seu CPF até armazenar um cartão de crédito, informação de cartão de crédito. A gente às vezes não se preocupa com vazamento, mas quantas pessoas aqui não compram em sites e às vezes você vai lá e guarda os dados do seu cartão no site, tá? Se tem um vazamento de informação nesse site, a gente está sujeito a que o seu cartão, as informações do seu cartão também sejam vendidas, enfim. Então, essa é uma profissão que também está em alta, tá? Aí a pergunta básica, se eu quiser trabalhar com TI, será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir arrumar trabalho? Aqui a gente tem inúmeros fatores, mas tem duas coisinhas que a gente tem que considerar quando a gente fala sobre isso, tá? Primeiro, é a LGPD. Eu não sei se vocês já ouviram falar, têm contato, sabem o que é, mas a LGPD é uma lei, tá? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que eu estou falando dela? Porque ela vai gerar o start
de muitas vagas de emprego no futuro não, até agora. Basicamente, ela tenta organizar a bagunça que é aqui no nosso país com relação à manutenção e à manipulação de informações. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente vai lá, eu vou dar o exemplo do Savenhago. Você vai lá no Savenhago e eles têm lá um programa que chama Save Ganhe. Estou falando disso porque eu tenho o cadastro nisso. Você vai lá, faz o cadastro, eles prometem te dar desconto se você tiver cadastrado, tá? E aí nesse cadastro você tem que colocar informações como a sua data de nascimento, o seu CPF, o seu nome, enfim, várias coisas, o seu e-mail, tá? O que a gente não se preocupa é o que vai ser feito com essa informação. Por que eles precisam dessa informação? Basicamente, está tudo relacionado ao consumismo. Eles vão colher suas informações, sempre que você fizer uma compra, você vai informar lá o seu CPF, ele vai rastrear o que você está comprando, e assim ele pode direcionar essas informações para você. O problema é que, geralmente, as informações elas transitam entre as empresas. Então, por exemplo, quantas vezes você já não se perguntou, pô, mas como é que o fulano ligou para mim, oferecendo, sei lá, um plano de saúde, e ele sabia o meu nome e a minha data de nascimento? Como? Provavelmente ele comprou uma lista com seus dados. E isso é uma coisa que sempre aconteceu e acontece há muito tempo. Essa lei, ela vem para tentar melhorar um pouco essa manipulação de informações. Então, por exemplo, ela fala sobre dados sensíveis e dados públicos. O que é um dado sensível? O CPF, por exemplo, é um dado sensível. Por quê? Porque ele é uma informação que só diz respeito a você e que, tendo em posse o CPF, você pode, por exemplo, ser vítima de fraude. Então, se você perde o seu CPF, ou se roubam o seu CPF, você pode sofrer muito com isso. O que é um dado público? O CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é um dado público. Por quê? Diferente das pessoas físicas, eu preciso conhecer as empresas. Então, por exemplo, eu posso pegar o CNPJ de uma empresa e consultar na Receita para ver quando essa empresa foi construída, foi criada, qual é o capital social dessa empresa, que é o aporte que foi feito, que é o que diz o patrimônio da empresa, aonde é essa empresa. Então, é um dado público, é um dado que todo mundo tem acesso. É diferente do seu endereço, por exemplo. O seu endereço é um dado sensível. Eu não posso sair por aí colocando o meu CPF, a minha data de nascimento e meu endereço em qualquer lugar. Tá? E a LGPD ela vem para tratar um pouco disso aí. Ela força as empresas a terem cuidado na manipulação das informações. Então, por exemplo, ela fala assim para a empresa, ó, você precisa ter o CPF e a data de nascimento do cara, porque você quer saber se ele é maior de 18 anos, ou porque você precisa ter um cadastro único e só o CPF que garante isso. Beleza, então você faz isso. Mas para que você precisa da religião do cara? Ou por que você precisa do time do cara? Então a LGPD ela tenta deixar mais estreito o caminho entre o que a empresa pede de você e aquilo que você passa. Então, por exemplo, se você chega na farmácia e a pessoa te fala assim, eu preciso do seu CPF para abrir o cupom. Isso acontece bastante. Você não é obrigado a passar o CPF. O CPF é um dado sensível. Se você fosse comprar um remédio para pegar a receita, é uma coisa. Mas para fazer a venda, você não é obrigado a passar o CPF. Então a LGPD ela vem para tentar proteger isso e tentar garantir que as informações, que as empresas se responsabilizem pelo vazamento de informação. Então, por exemplo, a gente descobriu que a Front Sistema vazou CPF, telefone, e-mail de vários clientes. A Front Sistemas vai ser responsável por isso. Existe uma lei, uma norma, uma multa, e a gente vai ser responsável por isso. Tá? Só que isso entra para todas as empresas. Então, todas as empresas elas têm que se enquadrar na Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, você imagina a quantidade de empresas que nunca nem pararam para pensar no que é proteger dados, no que é cuidar dos dados do seu cliente, a tomar cuidado com quem acessa isso. Porque se você tem lá um cadastro de clientes para tratar inadimplência, por exemplo, então, sei lá, eu tenho uma loja
e o cara vem e faz compra aqui na loja e fez o carnezinho, eu tenho que controlar se ele está pagando ou não. Essa informação de crédito é uma informação sensível, até o dado momento que você coloca isso num sistema de proteção de crédito, SPC, Serasa, enfim. Até esse momento, isso é uma informação sensível. Será que você, a sua empresa, está tomando cuidado com quem pode acessar isso? Ou qualquer funcionário da sua empresa, desde o cara do gerente geral até o cara que faz a faxina, será que você está cuidando para que qualquer pessoa tenha acesso a isso? É isso que a LGPD traz, é isso que ela trata. Então, todas as empresas vão ter que se readequar para isso. Então, existe um movimento muito grande de advogados, de gerentes, de treinamento, de curso, que envolve a LGPD. Se vocês procurarem depois aí no Google ou, sei lá, em qualquer buscador aí sobre LGPD, a quantidade de cursos que existe hoje da LGPD é muito grande. Por quê? É algo que vai impactar muito o funcionamento das empresas, porque ela começou agora. Então, é meio que assim, o governo vai tentar fazer vista grossa em alguns momentos. Mas com a LGPD rodando a todo vapor, se você tem lá, vai lá e faz um cadastro no lugar e os caras vazam esse cadastro, você tem direito de processar eles, porque eles assumiram o risco de ter os seus dados e não cuidaram disso. Então, isso mexe com qualquer empresa. Então, a gente tem notado aí que, por causa da LGPD, a gente vai ter aí uma grande oferta de trabalho, de empregos nessa área voltada de segurança, tá? Sobre Covid, fora tudo que a gente sabe de ruim, eu não vou nem entrar nesse mérito, o quanto isso afetou a nossa vida, existe um ponto aí que a gente tem que levar em consideração, que é a parte da tecnologia. A Covid, a pandemia forçou a gente aí a acelerar, acho que uns 10 anos de, de evolução aí nessa parte de tecnologia mesmo. Por quê? Imagina todo mundo tendo a sua vida normal e aí, de repente, a gente tem que ficar todo mundo em casa. Como que você, por exemplo, lida com uma galera enorme mexendo no WhatsApp em horário que eles não mexiam? Ou então, uma galera enorme querendo comprar uma comida e não podendo ir no barzinho. Então, assim, vocês devem ter percebido a quantidade de bares que antes só trabalhavam com retirada ou com atendimento local, que foram para o iFood, que foram para o 99 Food, que começaram a fazer delivery e a entregar pelo WhatsApp, ou mesmo o Boomer, que é um outro aplicativo aí forte aqui dessa parte de entrega. Então, meio que todo mundo foi forçado aí para esse lado. A quantidade de empresas que sempre tiveram home office como meta, mas sempre teve aquele receio de você, se você tira o funcionário da sua rede interna e põe ele na rede dele, você não tem as proteções ou a segurança que a sua rede interna tem. Você abre o cara para uma rede para a internet, que é o grande perigo. Então, as empresas tiveram que acelerar esse processo. Eu tenho aí amigos que trabalham em empresas maiores, como Itaú, XP, Santander. Esses caras estão no home office e é muito pouco provável que eles voltem. Eles vão ficar no home office. As empresas já tinham caminhado para isso, foram forçadas a trabalhar com isso e parece que é um caminho meio que sem volta. Por quê? Porque o home office você consegue ter funcionários basicamente do país inteiro. E o cara está aí na sua frente. Coisa que quando você tem que ter o funcionário de forma na empresa, você não consegue. Então, essa parte do home office também foi uma coisa que mexeu bastante por causa da pandemia. A gente tem o aumento do uso de e-commerce. Então, aqui tem certeza que durante esses 2 anos que a gente está nesse sofrimento aí com a Covid, com certeza alguém comprou alguma coisa no Mercado Livre, nas Casas Bahia, ou no Shopee, que é o hype do momento. Tudo isso evoluiu muito com a pandemia, né? Hoje a gente tem aí, se a gente for parar para pensar, a gente consegue comprar, fazer compra no domingo à noite e receber na segunda-feira. Se a gente compra no Mercado Livre, é assim. Se a gente fosse voltar no tempo, pensar isso há 10 anos atrás, quando que você ia ter
comprar domingo à noite e receber na segunda. E isso tudo graças à tecnologia. A gente tem centros logísticos aí totalmente automatizados. A gente tem aí a parte de compra, né, a parte dentro do aplicativo totalmente automatizada, pagamento. Tem alguns sites que você paga o boleto e o boleto cai na hora. E isso tudo graças à nossa, a nossa área, tá? Aqui eu trouxe algumas profissões que estão em alta por causa dessa questão da pandemia e da LGPD. Então, o cientista de dados que eu falei lá atrás, que é o cara que vai manipular a informação, o engenheiro de software que vai desenhar as aplicações, desenhar as integrações. A gente tem aqui esse analistas de cloud, até um nome legal, né? Você fala, qual que é a sua profissão? Eu sou analista de cloud. O que esse cara faz, né? É o cara que vai cuidar de tudo aquilo que está relacionado à nuvem. Então, hoje a gente tem muita aplicação rodando na nuvem, muita integração que roda na nuvem. A gente tem sistemas aí, ERP, sistemas de ponto de venda que você não precisa instalar no computador. E a gente tem que ter uma estrutura muito grande por trás disso, porque todos esses dados eles estão rodando aonde? Na nuvem. Eles estão lá, você não tem nada físico na empresa e você tem que ter alguém para tomar conta disso. Eu sempre fico pensando na quantidade, né, na demanda, no fluxo de informações que o iFood tem. Imagina a quantidade de restaurantes que nós temos aí cadastrados no Brasil inteiro e processando pagamento, processando entrega, chamando o motoboy. Você tem que ter gente para isso, tá? Eu lembro que no comecinho da pandemia, ano passado, a gente teve uma demanda para integrar com o iFood e aí eu fui pesquisar, né, como que era o que precisaria fazer para integrar os requisitos, e o iFood simplesmente fechou isso. Ele falou, o volume de gente querendo vender é muito grande, tem muita gente querendo vender aqui no iFood, e a gente não vai dar conta. Então, a gente não está permitindo que ninguém faça integração e a gente não está permitindo restaurantes novos. E foi assim por praticamente 1 ou 2 meses. Por quê? É uma empresa que estava crescendo, o iFood começou e foi crescendo, e de repente veio a pandemia e teve que se expandir de uma forma talvez mais rápida do que a que eles estavam esperando. E a saída que eles acharam foi travar tudo para eles poderem mexer em infraestrutura, mexer com funcionário, mexer com capacidade. A parte de pagamento é uma parte muito, muito crucial, né? Você poder pagar pelo iFood, tem as transações, tem questão de fraude. Então, essas aqui são as profissões que a gente tem aí uma demanda um pouco maior, tá? Eu tenho aqui alguns números que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Como eu falei, a ideia aqui não é vir como um analista de, de RH, mais como uma pessoa que está aí no mercado. Esses números foram números que eu encontrei aí para apresentar para vocês. Então, vejam que entre 2009 e 2020, tá, esse número aqui de 14,8, ele é referente a 2019 e 2020. Nós tivemos um aumento de 14,8% nas vagas preenchidas na área de software. Tá? Então, de um ano para o outro, a gente cresceu 15%. Eu tenho certeza que a hora que que saía a enquete, saía a pesquisa de 2020 para 2021, esse número vai ser muito maior. Tá? Eu comprei um cupom, então, o que tem de gente, olha, vou falar uma verdade, vou falar uma coisa para vocês, o que tem de gente sem nada para fazer na vida é gigante, porque o que eu recebo de golpe no meu e-mail é assim, sem brincadeira, acho que eu recebo uns 10 e-mails de golpe por dia. E lógico, a gente que trabalha com isso, a gente tem um pouquinho de cuidado, né? Então, quando eu recebo um e-mail, eu olho quem é o remetente, como que é a mensagem, mas tem gente que não olha isso. Até esses dias aconteceu uma situação lá na empresa, um cliente me ligou,
cliente, o cara até já virou amigo. Ele me ligou, ele vende no Mercado Livre, ele tem uma reputação alta no Mercado Livre, vende muito, tem um volume muito grande de vendas. E ele me ligou e falou: André, eu recebi um e-mail aqui falando que a minha conta foi invadida. Eu preciso ver com você aonde eu vou, eu preciso formatar todas as máquinas, formatar celular, o que eu faço? E aí, lógico, a gente que tá calejado, você sempre para e respira e pensa um pouco, né? Daí eu comecei a questionar ele, falei, pô, mas como é que roubaram? O antivírus não pegou nada, você não entrou em sites? Comecei a questionar ele. Aí eu perguntei para ele, falei, pô, mas como é que tá esse e-mail aí? Aí ele falou o e-mail, falou, o e-mail tá igualzinho do Mercado Livre. Aí eu falei, tá, olha para mim então, quem é o remetente da mensagem? O remetente da mensagem era um endereço mais nada a ver, nada a ver. Eu falei, ó, fica tranquilo, seu PC não foi invadido, isso é só um e-mail para tentar pegar você, tá? Lógico, provavelmente tem algum link nesse e-mail, você não pode clicar no link, porque aí o problema está em clicar no link. Ele falou, não, beleza. Aí passou 10 minutinhos, ele me ligou e falou, André, e se eu cliquei no link, o que acontece? Falei, cara, se você clicou no link, aí é o problema. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o e-mail, com esses golpes aí de comprar cupom, de comprar coisa por fora, enfim, que isso é o problema, tá? Aqui, ó, voltando um pouquinho aqui no slide, a gente tem aqui, segundo a Brascom, que é como se fosse o sindicato dessa área de TI, hoje a gente tem 1,6 milhões de empregos relacionados à TI. Tá? Aqui nesse TI ele considera telecom também. Então o cara que trabalha com a parte de telecomunicação, net, vivo, sei lá, qualquer outro tipo de empresa tá nesse bolo aqui. Mas também não deixa de fazer parte da nossa área. Tá? Um número muito legal aqui é esse aqui. Tá? Esse número aqui, na verdade eu até esqueci de colocar aqui, mas quem fez essa referência aqui foi o Banco Mundial, tá? Até 2024 a gente vai ter 420 mil vagas de TI no Brasil, tá? Então, vejam a quantidade de vagas que a gente vai ter disponível até 2024, que são os próximos 3 anos. E um dado interessante, eu não lembro exatamente, mas parece que a gente forma 40 mil, 39 mil profissionais por ano. Então, assim, de cara, a gente vai ter muito mais vaga disponível do que, do que pessoas para trabalhar. Então, assim, essa área é até engraçada. Eu estava até conversando hoje com um menino que trabalha comigo, o Fagner, acho que eu até vi a fotinha dele, ele deve tá aí. A gente estava falando sobre a percepção que a gente tem do mercado de trabalho olhando a nossa área. Porque se você for parar para pensar, a gente ouve aí falar sobre desemprego, crise, aí você fala, pô, mas TI não tem isso, a gente tem vaga, a gente tem emprego, a gente precisa de gente para trabalhar. E isso é fora da curva, não é a realidade do país. O país vive, o país está em crise, as pessoas não têm emprego, mas não é o que acontece na nossa área. Tá? A nossa área precisa de gente capacitada, tá? A gente precisa de pessoas que entendam, que pesquisem, que estudem, e a gente vai ter, tenho certeza que se todo mundo que está aqui na palestra quiser trabalhar nessa área, vai conseguir, porque vai ter emprego, tá? Aqui também eu trouxe para vocês aí, falavam sobre praticamente 10 anos. Então, é engraçado falar sobre essa questão, rapidinho, só respondendo aqui o Raí, que ele fala sobre essa questão que falavam sobre engenharia, advocacia, e que saturou, né? Se o mercado de TI não vai saturar. Olha, é difícil eu cravar que não vai, mas se a gente levar em consideração a quantidade de oportunidades e da dependência que a gente criou da informática, eu acho muito difícil. Porque se você for parar a pensar na engenharia, por exemplo,
Ou na advocacia, vamos lá. Eu não sei quantos advogados se formam por ano, mas quantos advogados a gente precisa? Vamos pensar dessa forma. Então, em quantas situações, em que momentos nós vamos precisar de um advogado? Tá, a gente tem lá, a gente precisa de um advogado para ser juiz, para ser desembargador, precisa de um advogado para tocar as coisas que a gente tem no dia a dia, para fazer contratos. Você tem N possibilidades para o advogado trabalhar. Mas agora vamos trazer isso para a informática. Cara, você precisa de um cara de TI para rede. Você precisa de um cara de TI para trabalhar, para fazer sistema de hospital. Você precisa do cara de TI para fazer sistema de avião. Você precisa do cara de TI para fazer sistema para celular, sistema para loja, sistema, sei lá, para restaurante, sistema para tudo. Aí a gente tem hoje a parte de internet das coisas, que é essas integração com lâmpada, com Alexa. Você precisa do cara para fazer isso. Você precisa do cara de robô, você precisa do cara para fazer game. A quantidade de coisas que você precisa de um cara de TI é gigantesca. Então, vai saturar? Eu acho difícil, hein? Daqui a uns 20 anos, vocês podem me cobrar da gente ver sobre isso aí. Ó, aqui eu trouxe uma tabelinha que eu peguei lá no Infomoney, que ele era uma reportagem que eles traziam as profissões em alta, tá? Lógico que eu só trouxe a parte de TI que importa para a gente, mas ele falava de TI e da parte de serviços bancários, né? A parte financeira, que hoje a gente teve um boom aí de bancos digitais, que é uma transformação muito importante para a gente, a forma como esses bancos digitais estão mexendo aí, com os grandes bancos, estão fazendo eles se movimentarem. Então, também essa parte essa parte financeira, as fintechs, elas também estão em alta aí, mas eu trouxe isso aqui para a gente, tá? Então, aqui são as profissões que estão em alta no mercado aí, na nossa área, e mais ou menos a perspectiva de salário dessa profissão, tá? É lógico que você olhar aqui e ver o valor, por exemplo, gerente de gestão de projetos, 34 mil, é um salário muito alto. Mas pode ser que você chegue nesse salário, tá? O legal da nossa área é que não tem céu. A gente pode alcançar qualquer salário. Aqui é uma média, tá? A gente pode ver que o analista de segurança, que é aquela profissão que vai crescer por causa da LGPD, por causa de tudo que a gente está vivendo aí, esses escândalos do Facebook. O Facebook é um pouco preocupante porque a gente tem aí um poder de manipulação muito grande, porque eles conseguem direcionar a notícia de acordo com aquilo que a gente quer ver, quer ouvir. Então, uma coisa até que eu falo para vocês, a gente sabe que tem muito joguinho, muita página, muito aplicativo que usa o seu login do Facebook, né? E eu sempre tenho um pouco de pé atrás com isso, porque é uma forma deles entenderem o seu perfil, de saber a sua idade, do que você gosta. E aí acontece essas questões aí de direcionar conteúdo. Então, essa profissão aqui de segurança de informação, ela vai crescer bastante. Então, vejam que a gente tem uma proporção de salário aí até bem bacana, podendo chegar até 8 mil. Vocês vão ver que no próximo slide a gente fala um pouquinho sobre como funciona essa divisão dentro dessa área, mas é legal a gente notar aqui que mesmo a gente pensando na parte de TI, que é uma parte muito técnica, que a gente fala de programação, de engenharia de software, de segurança, vocês podem ver que os cargos, né, aqui a parte mais alta de salário é sempre do cara que faz a gestão disso, tá? Então, o arquiteto de software, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem acompanhar o mouse aqui, que começa ganhando entre 12 e vai até 17, esse cara aqui é um cara que ele põe pouco a mão na massa. Só que ele é o cara que tem que conhecer de tudo um pouco e coordenar. Ele é o cara que coloca pouco a mão na massa, mas se der problema é ele que toma. Por isso que a gente tem esse salário mais alto. A mesma coisa do gerente de gestão. Então, dentro de uma equipe, você vai ter o cara que responde por aquilo. É o que eu falei, é o cara que põe menos a mão na massa, mas é o cara que a responsabilidade é maior. Então, o legal dessa área é que, assim, você pode ser aquele cara que gosta de só mexer no computador, não gosta muito de conversar com outras pessoas e só quer ficar ali, ó, programando.
você vai ter emprego, você vai ter espaço no mercado. Ah, não, eu sou aquele cara que gosta de tecnologia, gosta de programar, mas gosto mais de lidar com as pessoas, de conversar, de ajudar, de participar dos projetos. Você vai ter espaço também. Esse é o cara que vai partir mais para a área da gestão. Então, a gente tem, dentro dessa área, a gente tem dois caminhos para seguir. O cara que é mais técnico, bem mais técnico, é o cara que vai fazer o dele e boa, e o cara que vai para a área da gestão, é o cara que vai controlar as coisas ali, tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui uma classificaçãozinha. Eu até estava pesquisando uma imagem de programador para colocar aqui. Eu achei essa tabelinha, achei legal trazer para vocês. Lógico que assim, tá? Essa tabelinha é a gente falando de plano de carreira. Não necessariamente as empresas elas precisam seguir isso ou vão seguir, tá? Por que eu trouxe essa tabela? Porque vocês vão são nomenclaturas pleno, sênior, júnior, que vocês vão ouvir aí no mercado de trabalho. Pode ser que a empresa trabalhe assim, pode ser que não. Isso não é uma regra, tá? Essa área ela não tem uma regulamentação, como é que eu posso dizer, muito, não tem uma regulamentação, como é, por exemplo, o cara que faz fisioterapia, que faz medicina, que ele tem um CRM, tem um CREFITO, tem o cara que é dentista, que precisa seguir uma ordem lá, tem a OAB, que é dos advogados. A nossa área não tem isso, tá? Então, as empresas elas têm um pouco mais de liberdade para trabalhar com os cargos, trabalhar com as carreiras. Então, assim, fora o trainee e esse master aqui, que o master é uma nomenclatura que a gente ouve menos, porque o master já é o cara, é o cara, é o arquiteto de software, né? O cara que já está aí na empresa há bastante tempo. Você vê aí que a experiência é de 15 anos ou mais, pós-graduado, gestor. É um cara assim, você pegar uma empresa de 1.000 funcionários, você vai ter um arquiteto. Então é um pouco mais difícil. Esses outros três aqui, o júnior, o pleno e o sênior, são nomenclaturas mais comuns, que é o que a gente chama de plano de carreira básico do programador, tá? Então, do programador ou do engenheiro, do analista, enfim. É o cara que vai começar aqui, ó. Júnior é o cara que está começando, ele executa funções simples, não precisa ser exigido desse cara muito conhecimento na área, tá? Porque ele é um júnior. Aí depois, a hora que esse cara ele já está trabalhando legal, já está um tempinho mais na empresa, ou tem um pouquinho mais de experiência, ele já vai para pleno, tá? O pleno é o cara que aqui está escrito pós-graduado, mas não necessariamente ele tem que ter uma pós-graduação. O legal de trabalhar com informática é que você consegue adquirir o conhecimento sem necessariamente ter feito uma faculdade para isso. E você não você não precisa apresentar o diploma, tá? Apesar, lógico, algumas empresas podem exigir, mas não é regra, tá? Então aqui no pleno a gente já é um cara cara que manja um pouquinho mais, que já sabe fazer, já conhece bem o trabalho dele, a empresa, como funciona, mas ele vai tomar as decisões e ele vai ter um superior que vai estar ali endossando, coordenando o que ele faz. E aí é o que a gente já chega no sênior, tá? O sênior já é aquele cara, a gente pode dizer que já é o cara mais bichão, é o cara que trabalha, ele tem autonomia para decidir, autonomia para fazer, é ele basicamente que vai endossar as coisas que o pleno faz, tá? Então o sênior já geralmente é o último degrau que se chega nas empresas, tá? O que tem acontecido aí no mercado de trabalho que é até um pouco chato, é que a gente está tendo uma oferta muito grande de vagas, né? E as empresas precisam dos funcionários numa dinâmica muito grande. E às vezes elas não têm tempo de trabalhar com esse plano de carreira da forma mais bonitinha. E aí o que acontece? O cara oferece um salário de júnior, oferece uma vaga de júnior e pede experiência de mais de 5 anos. Ou pede que o cara tenha conhecimento, que ele tome decisões que teoricamente não são do júnior, tá? Lógico que eu friso novamente aquilo que as empresas elas não precisam seguir isso aqui, tá? Não é uma regra, mas é uma diretriz aí de boas práticas que empresas maiores elas acabam fazendo. Então,
se você for procurar um emprego aí, te oferecerem uma vaga de sênior, pode ter certeza que o bicho vai pegar para o seu lado. Você vai ter que entrar já sabendo fazer o trabalho, já tendo experiência naquela regra de negócio, naquela metodologia, enfim. Tá? Basicamente, é assim que as empresas classificam o profissional de TI, tá? Pode ser que alguma outra empresa tenha nomenclaturas diferentes, tá? Mas a ideia é sempre essa daqui, tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas palavras que eu acho legal a gente falar sobre elas, que estão nesse ramo nosso aí, que estão em alta, que pode ser que você escute em alguma entrevista ou que esteja na definição de alguma vaga. Então, é legal que a gente conheça, que a gente tenha contato, já tenha tido contato com isso, tá? O legal dessa palavrinha aqui, full stack, é que ela está na moda, tá? Sempre a gente escuta falar, programador full stack, analista web full stack, full stack, sei lá. O que é isso, né? Resumindo, é o cara que sabe fazer tudo, tá? Se a gente separar aqui o back-end do front-end, o que são essas duas palavrinhas? Eu não sei se a maioria já está programando, já está trabalhando com programação. A gente tem aí várias etapas, né, na construção de um software. Então, você tem lá a telinha que você vai desenhar, você tem a regra do funcionamento do software, você tem a parte de conexão com o banco de dados, conexão com o arquivo, consumo e requisição de URLs, de serviços REST. Você tem N partes que constituem um projeto de software, tá? E quando a gente fala de back-end e front-end, a gente separa isso. Então, quando eu falo assim, eu quero um programador, eu quero um analista de front-end, o que esse cara vai fazer? Esse é o cara que vai trabalhar com a parte de desenho de tela, a parte que vai ter interação com o usuário. É o cara que vai trabalhar na frente do seu projeto. Então, ele vai trabalhar com o que a gente chama de UX, né? Que é User Experience, que é a experiência do usuário. Ele vai trabalhar ali com aquilo que o usuário vai ver. Se o botãozinho está bonitinho, se é melhor o botão ficar em cima, se o botão vai ficar embaixo. Esse é o cara do front-end, tá? O cara do back-end é o cara que trabalha nos bastidores ali, é o cara que desenha a quantidade de tabelas, a quantidade de campos, se vai ser multicamadas separando regra de negócio, se vai ser MySQL, se vai ser Postgres, se vai ser Firebird, se vai ser Oracle. O cara do back-end é o cara que trabalha com isso, tá? E aí, quando a gente fala de full stack é o cara que sabe fazer as duas coisas. Então, quando você vê uma vaga, ali, programador web full stack, é o cara que vai trabalhar com tudo. Ele vai saber fazer a parte de banco de dados, a parte de regra de negócio, e vai ter que trabalhar também com o front-end, tá? É um profissional que tem um conhecimento maior de programação, tá? Aproveitando esse ganchinho, a gente tem aqui esse conceito de multicamadas, que aqui na multicamadas a gente separa muito bem a aplicação, tá? Então eu vou dar o exemplo para vocês voltando no iFood, vou dar o exemplo do iFood. O que é a separação em multicamadas? Quando você mexe no iFood, você tem lá uma telinha bonitinha, com a interface bem montada, que está sempre atualizando, botãozinho vermelho ou ícone do restaurante, enfim. Na parte de multicamadas, a gente separa completamente em projetos diferentes o que é tela, o que é banco de dados e o que é regra de negócio. Tá? O que é regra de negócio? São as definições de como vai funcionar a interação com o usuário e o banco de dados. Então, por exemplo, na regra de negócios, eu tenho lá, por exemplo, eu tenho um cupom de R$10, mas o cupom não pode ser aplicado se o cara está com entrega grátis. Isso faz parte da regra de negócio. Isso está no meio. Então, quando eu separo em camadas, eu tenho projetos e até equipes diferentes trabalhando com isso. Tá? O legal disso é o seguinte, quando a gente consegue trabalhar com uma aplicação em multicamadas, eu tenho mais facilidade de fazer modificação. Então, eu quero mudar o layout da tela. Se você não mexer em nada
que seja parte integrante da comunicação entre as camadas, você pode mexer tranquilamente na tela que você não vai afetar o funcionamento da sua aplicação. Ou então, por exemplo, vamos supor que o iFood ele está rodando em MySQL e você decide que o MySQL não serve mais e a sua aplicação está em camadas. A parte de banco é completamente separada. O que você pode fazer? Você tira o MySQL, traz o Oracle e a sua aplicação vai continuar funcionando. Tá? Essa questão de multicamadas é o suprassumo aí da programação. A gente conseguir trabalhar assim, a gente consegue ter a escalabilidade do software, que é você crescer com ele sem ter maiores problemas. Tá? Esse IoT aqui, vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram, é a internet das coisas, tá? Hoje é muito popular isso, então a gente trabalhar com dispositivos inteligentes, tá? Então eu tenho uma tomada que eu consigo ativar ou não pela internet, apagar ou acender uma lâmpada por um comando de voz, ter lá um Broadlink que eu consigo por um comando de voz acender o ar-condicionado, ligar o ar-condicionado ou desligar o ar-condicionado. A própria Alexa faz parte da internet das coisas. A gente tem já geladeiras mais inteligentes que conseguem controlar o fluxo de consumo que você tem na casa. Enfim, são todos esses dispositivos que tornam a nossa vida um pouco mais simples, tá? São essas coisinhas aí que a gente consegue integrar, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês, eu até tinha isso na outra casa que eu morava, eu cheguei a fazer um projetinho, então eu tinha as lâmpadas lá que acendiam, a lâmpada da garagem dava 6 horas da tarde, ela acendia. Se eu falasse para Alexa, modo cinema, ela apagava a luz da sala, acendia um LED azul atrás da TV e ligava o ar-condicionado. Então são essas coisinhas que a gente vai trabalhando. Lógico, depois que eu mudei, eu fiquei com preguiça, não fiz mais nada. Mas é um assunto que está em alta aí, tá? B2B e B2C, tá? Talvez vocês escutem falar mais para frente, mas obrigado, João. O B2B, né, o B2B, basicamente tem referência com o business to business, né? Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você desenvolve de software ou de gestão ou campanhas de marketing para você atender empresas. Então, o B2B está relacionado às técnicas, às métricas ou tudo aquilo que envolve a venda de uma empresa para outra empresa. E o B2C já é a venda da empresa para o consumidor final, que é o business to consumer. Então, tudo aquilo que é feito de software, de integração, de logística, para você vender para o consumidor final ou para a própria empresa. Tá? Por que a gente fala isso? Porque, por exemplo, tem muito serviço hoje que é terceirizado. Então, você pega, por exemplo, uma marca de... Vou dar o exemplo da Nike. A Nike, ela vende os tênis dela, mas no fundo não é ela que fabrica. A gente não tem uma fábrica da Nike. A gente tem uma outra empresa que vende para a Nike já com o logo da Nike. Então, nesse caso, é uma relação de business to business, tá? E aí, quando você tem uma empresa que faz direto para o consumidor, ela está usando o business to consumer, ok? Aí nós temos o Big Data, que aí é uma expressãozinha que está em alta aí, né, que a gente ouve falar, que tem relação com a ciência de dados, tá? O Big Data surgiu aí nessa necessidade de analisar os dados que a gente coleta. Então, hoje, tudo que a gente faz, tudo que a gente movimenta na web gera uma informação, e aí nós temos empresas, nós temos pessoas, nós temos algoritmos, nós temos inteligência artificial que analisam esses dados para te oferecer o que é melhor para você ou o que é melhor para a empresa que ela acha que é melhor para você. Então, é a gestão dessa quantidade absurda de dados que é gerado. Então, por exemplo, se eu clicar no navegador lá, que eu quero, com certeza vocês já passaram por isso, se eu pesquisar lá uma viagem, esquece. 10 dias, durante os próximos 10 dias só vai aparecer viagem, tá? Uma coisa que acontece muito, eu brinco com meus amigos, que é essa espionagem, assim, até descarada, que os aplicativos Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp faz. Às vezes só de você falar alguma coisa perto do celular,
Você não está nem com o aplicativo aberto. Você falou, vai aparecer anúncio. E a gente sabe que isso é real, a gente sabe que isso existe, e isso está dentro do Big Data aí. Então, é até um pouco de... Chega até a ser um pouco invasivo o que acontece, tá? Mas eu não vou ficar me aprofundando, que a ideia não é falar sobre Big Data, até porque é um assunto que eu não tenho muito conhecimento, e é um assunto extremamente complexo, tá? E por último, que eu deixei por último mesmo, porque talvez seja... exatamente, Eduardo. O Google lê a mente da gente, ele sabe tudo que você quer comprar. Às vezes você nem falou, já está aparecendo um anúncio. O bom, gente, o legal é assim, quando vocês quiserem comprar uma coisa e achar que está caro, entra todo dia. Ah, eu quero comprar um tênis, entra para ver o tênis. Ah, não vou comprar. Entra de novo, entra de novo, entra de novo. Uma hora vai aparecer no Facebook uma promoção para você, você vai conseguir comprar mais barato. Isso é fato, vai acontecer, tá? Eu guardei esse API por último, esse API, porque talvez seja uma das, uma das coisas mais importantes que a gente tem na programação, na área de tecnologia nos últimos anos. Não é um conceito novo, claro, mas é um conceito que as empresas passaram a aceitar. O que é uma API? Tá? A API é quando você permite que alguma coisa integre com você. Então, você dá ferramentas para que alguma coisa integre com você. Por exemplo, voltando no iFood. O iFood é um aplicativo que você faz pedidos, mas se eu quiser que quando o restaurante receber um pedido no iFood já caia dentro do sistema da Fronts, eu consigo integrar com o iFood através da API do iFood. Então o iFood tem uma documentação que eu leio essa documentação e consigo fazer com que meu software integre com o iFood através dessa documentação que a gente chama de API. Tá? Por que hoje todo mundo consegue vender na internet? Por causa de APIs. Então, por exemplo, você consegue montar um e-commerce e colocar todos os seus produtos instantaneamente nas Casas Bahia, no Magazine Luiza, no Mercado Livre, no Ponto Frio, no Madeira Madeira, através das APIs. Porque todos esses sites são marketplaces e você consegue, de forma instantânea, né, desde que o software faça isso, vender nesses lugares por causa de API. Então, a API é aquilo que permite que os sites conversem, ou os serviços conversem. Então, tudo hoje pode ser integrado, tá? Lógico, gente, que isso é muito bonito, mas isso é custoso, às vezes, tá? Trabalhar com essas APIs. Eu falo porque, assim, a nossa empresa é uma empresa pequena ainda, comparado com as outras que tem no mercado, e a gente batia muito na tecla dessa questão do iFood, e aí a gente chegou à conclusão de que a gente não vai integrar com o iFood, porque o iFood é uma empresa grande e que os caras estão lá a todo momento atualizando e eu não posso viver em função do iFood. Porque se eu integro com a API deles, sempre que eles atualizarem, eu tenho que atualizar também. Então você passa a viver em função de alguma coisa. Hoje a gente já vive em função da Receita Federal, tá? Muito do meu dia eu passo lendo nota técnica para entender a mudança de legislação e eu não quero ter que viver também em função do iFood, tá? Mas é essa API que faz com que tudo seja limpo, tudo seja integrado, tá? Logo, logo tem esse Open Finance aí dos bancos que está para vir, que você também vai poder ter a integração com os bancos para ver algumas informações de extrato, enfim. A tendência é que tudo se integre, tá? Eu coloquei aqui algumas habilidades que eu, como programador, como ex-aluno, ou até como empresário, acho muito, muito, muito interessante, ou coisas legais que a gente tem que pensar nessa área, que é gostar de aprender. A nossa área ela é muito legal, porque a gente tem muito material disponível para pesquisar, para consultar, para aprender sozinho. Tá? Uma coisa importante da informática é você ter essa capacidade de ser autodidata, porque existe muito conteúdo disponível. Você não consegue, em 4 anos de faculdade ou em 1 ano e meio de técnico, você ensinar tudo que é possível. Tá? Se a gente pegar aí, voltar aí 16 anos no tempo, que foi quando eu comecei a fazer o técnico, muito do que eu vi lá, a gente nem usa mais, a gente nem tem mais. Então a gente tem que estar pronto para se capacitar, sempre estar lendo, estar pesquisando, estar entendendo, não ficar parado achando que o que eu sei tá bom, porque não tá.
Facilidade para se adaptar às mudanças tem relação com isso que eu falei. A gente tem que estar sempre pronto, não posso achar que o que eu aprendi há 5 anos atrás é a verdade absoluta, porque não vai ser mais, tá? A nossa área muda demais, a gente teve mudanças muito grandes aí, de 10 anos para frente, quando entrou a questão dos smartphones, isso revolucionou a forma que a gente lida com a informática, tá? Então a gente tem que estar pronto para essas mudanças. A gente tem que gostar de pesquisar, porque se você não gostar de pesquisar, você não vai aprender, tá? Eu não consigo, se eu montar uma palestra só para falar de Big Data, eu vou ficar 3 horas e não vou conseguir falar tudo. Vocês vão aprender mais aonde? Pesquisando, tá? Uma coisa muito, muito importante e muito legal que eu quero deixar para vocês é não se limitar somente a uma tecnologia, tá? Aprender a programar, sei lá, no Delphi e achar que você tem que viver para isso, porque não, a gente tem capacidade, a nossa cabeça tem espaço para você aprender muita coisa. Então, eu aprendi MySQL no técnico, vamos aprender MySQL, vamos aprender Oracle, vamos aprender Postgres, vamos aprender Firebird, eu quero programar em Delphi, quero programar em Android Studio. Quanto mais coisa a gente conseguir aprender, melhor, tá? Saber se desafiar, porque essa profissão é uma profissão que desafia muito a gente. Quando a gente tem um projeto novo, é um desafio, porque você tem um escopo, você vai ter que chegar num produto final através desse escopo, então você está se desafiando, tá? E o último tópico ali, que é o mais importante, tá? Que é conseguir perceber quando você estiver procrastinando, tá? Essa palavra é uma palavrinha feia, nem sei se a maioria conhece, tá? Mas procrastinar é uma coisa que pega muito, que é a arte da gente ficar protelando, ficar empurrando com a barriga tarefas que a gente tem que fazer, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente trabalha com programação, nem tudo que a gente vai fazer vai ser legal, tá? Tem dia que eu chego para trabalhar, eu tenho alguma demanda para fazer e eu não gosto de fazer aquela demanda, é uma demanda chata, é um recurso chato e eu não quero fazer aquilo. Mas eu tenho que fazer, faz parte do meu trabalho. Como vai ter situações que é um recurso que eu gosto, um recurso legal, e, e a gente tem que tomar cuidado para não entrar, para não procrastinar, que é ficar empurrando aquilo com a barriga. Então, parece bobeira isso que eu estou falando, mas quando vocês estiverem lá com preguiça de fazer alguma coisa, lembra do André falando da procrastinação. Isso é um mal do nosso século, aí, da nossa geração. E procrastinar é sentar ali, depois eu faço, dar uma olhadinha no Instagram, depois eu faço, dar uma olhadinha no Facebook. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso às vezes afeta muito a nossa produtividade, tá? E para finalizar, essa profissão não é do futuro, era do futuro lá em 1990, hoje é a profissão do presente. Quem quiser seguir nessa área, tem vaga, vai conseguir arrumar emprego. A gente tem muita possibilidade e vocês só precisam se esforçar, porque é o que a gente tem, tá? O Bahia é uma ótima escola. Eu, para ser bem sincero com vocês, quando a gente está procurando um estagiário ou alguém para contratar, ter estudado no Bahia é um diferencial, porque eu sei que a pessoa vai vir com conhecimento legal. Tem um menino que trabalha comigo lá, o Thiago. Eu contratei ele para trabalhar com programação desktop e ele trouxe um diferencial do Bahia, que era o Android, e hoje ele só programa em Android. Então, assim, deem valor a isso, porque é um diferencial e o Bahia é um lugar muito bacana. Eu estudei lá, foi o Bahia que abriu para mim as portas da informática, enfim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Tentei não ser muito longo para não ser cansativo. E se precisarem de mim, estou aí. Tem meu e-mail aí, pode mandar mensagem e estou aí com vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, pode ser por texto, pode ser por... Quiser falar aí, a gente conhecer, escutar a voz, pode também, tá? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu, muito obrigado mesmo. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, mas André, olha, foi muito boa mesmo a palestra. Você está de parabéns, o pessoal está escrevendo aí para você, né? A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui com você, né? Como você disse, há muitos anos já que a gente, né,
que conhece aí, né? Foi aluno, foi colega de trabalho, tudo mais, né? Então a gente fica muito feliz, né? Palestra sensacional. Foi Obrigado. era exatamente o que eu acredito que todos aqui queriam ouvir. Obrigado. Fico muito feliz. Alguém tem alguma pergunta para ele, alguma coisa assim? Fiquem à vontade. Pessoal, depois se quiser mandar por e-mail também, às vezes fica tímido de mandar por aqui. Na medida do possível, eu vou respondendo vocês aí. Lembrando que está marcando aqui a quantidade de pessoas, mas tem gente assistindo em sala de aula e em auditório, então tem mais gente, tá? Então parece que tem aqui, com certeza, em vez de 34, tem mais pessoas assistindo aí, assistiram essa palestra aqui com a Imagina, gente. se a gente tem um para escutar, já está valendo. Aham, maravilha, né? Duas perguntas aqui no chat. O Eduardo perguntou como é começar nessa área, por onde exatamente você começou. Olha, na verdade, assim, a gente. Quando eu decidi trabalhar com isso, eu já tinha muito claro que eu queria ser programador, que eu queria trabalhar com programação. E aí eu segui esse caminho, consegui emprego para trabalhar com programador. E aí foi vendo as necessidades, né, que, que essa área tinha e que eu decidi montar a minha empresa, tá? Aí aproveitando o gancho para responder o Raí, cara, a parte de abertura de empresa é aquele processo burocrático que a gente sabe que tem no Brasil e, para ser bem sincero, isso aí a gente tem que passar para o contador, não tem muito que fazer, e é burocrático sim. E o investimento, cara, olha, isso eu posso falar para você, posso até contar para vocês. Eu saí da empresa que eu trabalhava, recebi uma rescisão aí, nem era muito dinheiro, o dinheiro que eu não tinha dinheiro para pôr na empresa, eu tinha dinheiro para me manter durante 10 meses. Foi esse o meu investimento. Então eu tinha 10 meses para fazer o negócio virar. E graças a Deus deu certo. E então, assim, se você quer fazer, faz. Lógico, se eu tivesse lá aberto a empresa com 100, 200, 300 mil, teria sido mais fácil. Mas deu certo e estamos aí. Então, se vocês quiserem abrir, é só montar alguma coisa, é só partir para cima. Não sei se eu respondi a dúvida do Eduardo sobre por onde eu comecei, mas basicamente é isso. Tem alguma área que você acredita ser mais fácil a inserção no mercado? Cara, olha, para ser bem sincero, Gabriel, eu acho que não. Porque, ó, que nem você falou, às vezes tem mais foco em grandes capitais. Isso é uma verdade. Você tem empresas maiores, por exemplo, em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Só que depois da pandemia, a gente vai ver muitas vagas aí para home office. Então, esse problema aí de ter que se mudar eu não vejo mais como um problema. E com relação à área, é aquilo que eu falei. A gente vai ter trabalho em todas as áreas, desde o cara que quer mexer com banco de dados até o cara que quer mexer com segurança. É lógico que se você pega um assunto que tem menos profissional, por exemplo, a área de segurança, ela está começando agora. Então, você tem menos profissionais disponíveis do que a área de programação. Você vai ter mais facilidade. Só que, lógico, vai te exigir mais, você vai ter que ser um cara diferenciado, porque vão esperar mais de vocês. Mas com relação à área, eu acho que você sendo um bom profissional, você vai conseguir emprego. Qual a sua opinião sobre as áreas de computação que serão mais exploradas no futuro? Cara, eu acho que a gente vai ver muito essa questão do data science, né, que é a ciência de dados. As empresas focam muito na questão do consumismo, então, quanto mais dados elas conseguirem reunir, isso é relevante. E eu acho que a parte web, né, a parte web mobile, tem muito, tem muito futuro aí. Eu vejo que
muitas pessoas, às vezes, até nem tem mais computador, porque conseguem resolver tudo pelo celular. Então, é uma área aí que vai... É uma área forte. A gente vê pela evolução que a gente tem, né, que a gente teve de celulares. Os computadores evoluíram, mas não evoluíram tão rápido quanto os celulares. A gente tem celular aí que é mais potente do que muitos computadores. Então, essa área do mobile, eu acho que é uma área bem, bem relevante aí. Ótimo, valeu. Muito obrigado, André. Eu gostaria também de agradecer para todos aqui a professora Alessandra pela organização, tá? Graças a ela que a gente está tendo essa palestra aqui hoje, né? E então agradeço muito, André, por você ajudar a gente mais uma vez, tá? Imagina. Abraços aí a todos. Pessoal, boa noite. Vou desconectar que ainda tenho que brincar com o meu menininho aqui. Beleza? André, foi um prazer tê-lo aqui, viu? Imagina. E saudades de você, das aulas que a gente dividia. E a Alessandra, realmente, quando um dia eu comentei com ela sobre montar alguma coisa com palestra para os alunos, ela tomou a frente, abraçou isso e ela está de parabéns por toda a organização. A Patrícia também deu os pitacos, o Nelson, eu, mas a Alessandra foi fundamental. Obrigada. Ela tudo. E os nossos agradecimentos aí para ela por todo o trabalho, viu? Eu só queria que vocês clicassem ali na aba enquetes, que tem uma enquete ali a respeito da palestra, se vocês puderem responder, tá? Aqui no cantinho da tela, no canto inferior direito, tem as enquetes. Aí, se vocês puderem responder, para a gente ter um feedback, a gente agradece. Gente, estou desconectando, tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos.